Salve, gurizada! Hoje é dia de Grenal, dia da primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, Grêmio rumo ao Octa, e a gente está aqui para fazer um vídeo para falar sobre a possível escalação do time do Grêmio, como é que esse Grêmio deveria jogar para construir um placar mais ou menos tranquilo para levar a decisão para o jogo de volta sem sofrimento, porque nós gremistas somos gremistas, e gremista sem sofrimento não é a mesma coisa. Gremista nasceu para sofrer, mas eu estou cansado de sofrência. Eu quero construir hoje um placar mais elástico para nos dar uma certa tranquilidade para jogar no jogo de volta e conquistar o Octa Campeonato Gaúcho inédito do nosso tricolor. Mas para isso, a gente tem que trazer aqui, fazer um debate com vocês com relação a qual seria a melhor escalação, qual seria a escalação que o técnico Gustavo Quinteiros deveria colocar aqui para trazer o Grêmio para esse primeiro jogo do Campeonato Gaúcho, esse primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Mas antes de avançar nisso, preciso pedir para vocês, evidentemente, para deixarem o like, fazer a sua inscrição aqui no canal e ativar o sininho das notificações, que é muito importante para nós aqui continuar produzindo conteúdo para vocês aqui no Entre Linhas Gremistas. Lembrando também dos nossos apoiadores que estão aqui em cima, Léo Guimarães Food, quer fazer um assado, quer fazer servir hambúrguer para os teus convidados, quer fazer um evento da tua casa, da tua família ou da tua empresa, quer botar também rodízio de pizzas, aquilo que tu quiser, chama o Léo Guimarães, ele vai servir aos teus convidados da melhor forma possível, seja o assado, seja os hambúrgueres, sejam as pizzas que você quiser, chama o Léo Guimarães, que ele vai orçar para vocês, fazer um precinho especial, porque vocês conheceram ele aqui no canal Entre Linhas Gremistas. E tem também o nosso apoiador, Paleta Atlântida, o maior churrasco do mundo, o maior churrasco de praia do mundo, a céu aberto. Um grande evento acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma vez ao ano, e agora, inclusive, está lançando um reality show com assadores que, por coincidência ou não, o Léo Guimarães vai participar e nós vamos torcer por ele. Tudo bem, gurizada? Vamos falar então a respeito do Grêmio, a escalação do Grêmio e o que a gente pode ver desse time e como esse time pode jogar para que a gente consiga um bom placar, um placar tranquilo e confiável para a decisão do jogo de volta. Pois bem, a gente tem pelo menos um time base, né? A gente já conhece o jogo do Quinteiros e as opções do Quinteiros para entender que ele já tem um time base. Nós já temos um time base. Só que esse time base ele está sofrendo com algumas pequenas lesões e umas pequenas modificações, especialmente mais recentes após a contratação de vários jogadores para o setor defensivo. E algumas lesões recentes nessas últimas semanas aí que podem abrir espaço para alguns jogadores que não vinham jogando com alguma frequência. Então, a gente pode dizer com tranquilamente que não tem uma escalação definida, tranquila, para a gente cravar agora, de manhã cedo, e esse time vai jogar. Até porque se trata de um clássico, né? Tem gente, até o Rodrigo Oliveira estava dizendo aí que fulano vai jogar, Beltrano vai jogar, está definido, não sei o quê. Talvez até esteja, mas pode ser a famosa barrigada, pode ser até aquela isca, sabe? Para a morangada pegar lá e de repente se jogar e dizer, vamos armar o time para enfrentar assim, assado, só que chega na hora, a escalação é outra, completamente diferente. Grenal tem disso. Quinteiros talvez não conheça, não saiba, mas os dirigentes sabem e eles têm essa malandragem, certamente devem ter passado para o treinador, fazer aquele misterinho, de repente jogar uma fake news ali, aqui, outra ali, para de repente enganar o adversário, induzir eles a cometer algum tipo de equívoco na escalação, na marcação, para dificultar o trabalho do adversário. Clássico também tem isso, futebol também tem isso é muito legal. Mas, falando do que temos de concreto, né, ou o que temos assim de rumores, e eu ainda trato como rumores justamente por conta de todo esse mistério que envolve o Grenal. Surgiram algumas informações de que o Camilo iria começar o jogo no banco para a titularidade do Dodi. A gente já sabe, por exemplo, que o Cuéllar está lesionado e não participa do jogo, ok? Já falamos isso em lives e vídeos anteriores. Aí se imaginava que automaticamente o Camilo, que vinha entrando jogando bem, justamente na substituição ao Cuéllar, seria naturalmente o titular. Aí a notícia do dia de ontem é de que o Dodi estaria sendo preparado para ser o substituto do Cuéllar e começar ao lado do Vijaçante. E aí a gente põe a mão na cabeça e pensa, o Quinteiros enlouqueceu, o Camilo está entrando, está jogando muito bem. E aí entra aquele raciocínio que eu acabei de falar. Será que não é assim
uma isca para o adversário, tentar entender uma coisa diferente e tentar dificultar o trabalho do adversário, porque tudo indica que o Camilo deva ser o titular, né? Mas aí a gente tenta entrar na cabeça do treinador, tentar trabalhar com as hipóteses que de repente ele tem, com as opções que ele tem, e começa a imaginar o seguinte: se for verdade que o Dodi vai começar como titular, a gente imagina que o Quinteiros está mais preocupado com uma questão que talvez esteja atrapalhando um pouco o Grêmio, que é a falta de entrosamento. Entrosamento, o Dodi tem mais entrosamento com o Vijaçante. O Camilo ainda precisa adquirir esse entrosamento, embora ele seja melhor jogador do que o Dodi. Ok? Todos concordamos com isso. Mas aí entra essa ideia. Se daqui um pouco o Quinteiros, né, tentando pensar com a cabeça dele, se o Quinteiros está tentando dar ao time um pouco mais de entrosamento para que ocorram menos erros na movimentação, faz sentido a colocação do Dodi. Né? É um jogo de alto risco, um jogo grande. Embora o Camilo seja um jogador com mais qualidade, talvez ele vá ter dificuldade nessa questão do entrosamento, que pode ser muito importante. Tá? Então, tá aí. Fica a nossa pequena vírgula aqui para a gente poder conversar a respeito dessa possível titularidade do Dodi. A gente só vai descobrir de fato pouquinhos minutos antes da partida começar. E outra posição que talvez haja alguma discussão, tem mais duas posições, basicamente, que a gente pode ter alguma discussão um pouco mais séria com relação ao quem começa ou quem não começa a partida. E essa outra posição, né, que é uma grande dúvida para essa partida, é a escalação do Cristaldo ou do Monsalve. Mais uma vez o Rodrigo Oliveira cravou que joga o Monsalve no lugar do Cristaldo. Né? Eu continuo insistindo na ideia de daqui um pouco isso ser uma isca para o adversário, de repente montar um time de uma forma e de repente se apresentar diferente depois, porque a gente imagina que o Grenal possa ter essas dificuldades, essas iscas, essas mensagens subliminares, enfim, essas maluquices que a gente está cansado de ver, de mudar a escalação no último momento, no ideia, enfim, pode acontecer uma série de coisas. Então, existe essa possibilidade, né? Embora o Rodrigo Oliveira tenha cravado a participação do Gonçalves como titular no lugar do Cristaldo, eu não posso descartar a presença do Cristaldo pela sua boa participação em Grenais anteriores, inclusive sendo decisivo, principalmente em 2023, na época do Soares, se entendia muito bem, claro, era outro estilo de jogo. Então, o Cristaldo, dependendo de como o Grêmio se posiciona em campo e como o Grêmio se compacta dentro das linhas, né, dentro do campo, o Cristaldo ele funciona. O problema é quando existe um espaço muito grande entre as linhas de defesa e a linha do setor ofensivo, a linha ofensiva. Aí precisa de um meia para carregar essa bola um pouco mais de trás até um pouco mais à frente. E esse meia seria, sim, o Monsalve. Né? Por isso que eu entendo que o Monsalve deveria, sim, ser o titular, né? Por conta dessa dificuldade da mecânica que o Grêmio ainda apresenta. Mas se o Grêmio jogasse através de uma compactação um pouco maior, eu entenderia a presença do Cristaldo no time titular. Existe essa dúvida, o Rodrigo Oliveira está cravando que o Monsalve começa, eu acho que pode acontecer, de fato, o Monsalve começar a partida e vou ficar feliz se for verdade, mas eu também não vou achar estranho nem errado se o Cristaldo começar. E também não vou achar estranho o Cristaldo começar como o Monsalve jogando um pouco mais pelo lado, né? Como ele jogou em algumas partidas aí, com alguma dificuldade, mas enfim, não é de se descartar, né? Por quê? Porque o modelo de jogo do Quinteiros, ele faz com que o extrema ele jogue um pouco mais para dentro para a passagem do lateral pelo último corredor. E a gente tem um lateral esquerdo que a tendência é de ser um bom apoiador. E a gente vai ter que explorar muito, em especial, aquele lado direito de defesa do Internacional. Para isso, a gente precisa de um lateral que apoia, um meia que saiba construir, fazer com que o adversário faça uma dobra de marcação, e ainda tem, de repente, um ingresso do meia, que pode ser até o Cristaldo ou o Bright White caindo um pouco mais para cá, quando for para construir alguma jogada por ali. Vai ser importante a gente causar um pouco de terror ali naquele lado, não necessariamente com um extremo driblador, que pode ser no segundo tempo, com a entrada do Amuso, por exemplo. Mas eu não vou me surpreender se, então, o Cristaldo começar o jogo por dentro e o Monsalve jogando um pouco mais pelo lado, embora essa não seja a escalação natural do Monsalve.
A escalação que talvez seja uma tendência, e aí caso o Monsalve comece como meia armador, de fato, quem deve jogar na esquerda é o Pavon. O Pavon que talvez seja o cara para cansar, tá? Para meter correria, para brigar, para trombar em cima daquele lateral direito do Colorado, e aí dar uma canseira para depois, no segundo tempo, entrar um molejão lá do Amuso, tentar ganhar nos dribles em cima deles, tentar criar um pouco mais de desajuste na marcação deles e a gente conseguir criar oportunidades para os nossos atacantes do outro lado, né? A criação de jogadas de um lado normalmente vai terminar pelo outro, através do Bright White, o Christian Maniveira, ou de repente algum volante que possa estar entrando, fazendo esse movimento de box-to-box que a gente chama. Então, esse é o tipo de movimentação que a gente espera que o Grêmio faça uso, né, nesse Grenal, porque é o padrão de jogo do Quinteiros, né? O Quinteiros vem construindo um padrão, um modelo de jogo, uma jogada muito vertical, muito verticalizada e muito objetiva. É isso que a gente está imaginando ver para o Grêmio nesse Grenal. E eu acho que é isso que nós vamos ver de fato. O que nós vamos ver de fato, é claro, a gente só vai saber alguns minutos antes de começar a partida, mas aí fica o nosso recado nesse nosso vídeo. Vocês podem dizer se vocês gostam ou não dessa nossa escalação, ou dessas possibilidades de escalação, qual o time que vocês escalariam, e vamos entrar para dentro deles nesse Grenal para fazer um placar bem elástico e levar a decisão para o jogo final lá na Morangada e ser octacampeão gaúcho. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Não esquecendo para vocês, de vocês fazerem aqui a inscrição de vocês, deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, deixarem tudo ok aqui para a gente continuar produzindo esse conteúdo que é muito legal para todos nós. Um grande abraço para vocês e muito obrigado.